alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, pode procurar no Instagram ou no LinkedIn. Pessoal, antes de iniciarmos essa aula, para você que não conhece os nossos produtos ou para você que está dentro dos nossos processos aqui dentro dos nossos produtos, matemática você tem que exercitar cálculos, fazer exercícios para poder absorver mais. Então, se você estiver vendo isso aqui e não estiver praticando, te recomendo aí lá nos anexos, pegar os exercícios que está lá no arquivo em descrição, fazer os exercícios depois que assistir esse vídeo, ok? Então nós vamos iniciar agora uma matéria, deixa eu colocar aqui na tela aqui. A matéria que a gente vai iniciar hoje vai ser quantidade de divisores. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, vamos lá que hoje tem muita coisa para a gente poder ver. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui, ó. Quantidade de divisores. Eu tenho um n, que é um número natural. A equação na qual me demonstra, depois a gente vai explicar como chegar nisso. A equação ela me fala o seguinte, que 2 elevado a um expoente x vezes 3 elevado a um expoente y vezes 5 elevado a um expoente z, a cada número é elevado a cada respectiva letra e respectivo número. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso a seguinte situação. Por exemplo, vamos pegar o número 12 aqui, ó. Ele está até aqui como exemplo. Vamos fazer o seguinte. Quantos divisores teria no caso, né? Vou até mudar isso aqui, né? Tirar esse S e colocar um T. Beleza. Quantos divisores teria o número 12? Pessoal, como que a gente identifica isso? Por exemplo, eu posso escrever que 12 é a mesma coisa de 4 vezes 3. Perfeito? Só que eu posso escrever também da seguinte forma, por exemplo, que 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Por quê? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Perfeito? Então, reparem para você ver o que essa equação está querendo me dizer. Vou pegar o marca-texto aqui para ficar mais fácil. Opa! Canetinha. Cadê a canetinha? Aqui, ó. O que essa equação está querendo me dizer? Está querendo me dizer o seguinte. A partir do momento quando eu tenho um número elevado a um expoente x, a partir do momento quando eu tenho um número elevado a um expoente y, a partir do momento quando eu tenho um número elevado ao expoente z, ele está querendo me dizer que os números naturais e a quantidade dos divisores desse número vai ser de acordo com a elevação deles. Então, por exemplo, se aqui é elevado a x, aqui meu x é como se fosse esse 2. Perfeito? Se aqui é elevado a y, o meu y é como se fosse esse 1. Então, ele me diz o seguinte, que a quantidade de divisores nada mais, nada menos seria o quê? Seria eu pegasse meu x mais 1 vezes meu y mais 1 vezes meu z mais 1 e assim até o infinito. Pô, professor, então você está me dizendo que se o x é o meu 2 e o y é o meu 1, então basta eu jogar nessa equação aqui, nessa fórmula, para eu poder chegar na quantidade de divisores? Exatamente. É como se você pegasse isso aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar de acordo com o meu expoente desses caras aqui. Então vai ficar da seguinte forma. O meu N12
a quantidade de divisores do meu n, a quantidade de divisores do meu 12, seria, então, seria 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Beleza? Então, esse resultado ficaria como? Ficaria 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a quantidade de divisores que eu tenho do número 12, nada mais, nada menos do que 6. Vamos fazer? Vamos. Então, quem seriam os meus divisores de 12? Os meus divisores é diferente da quantidade de divisores. A quantidade de divisores é um número, 6. São 6 números. E quais seriam esses 6 números? Vamos lá. Seria 1, 2, porque é um número neutro da multiplicação e divisão. 2, porque 12 dividido por 2 dá 6. 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Quantos números que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu como é fácil? Quando você pega a equação e joga relacionando os números com o seu expoente, quando você relaciona os números com o seu expoente, você aplicando a fórmula, você vai identificar rapidamente qual é a quantidade de divisores daquele determinado número. Perfeito? Então vamos lá para mais algumas situações. Então vamos lá, aqui ó. Como são os divisores, peguei minha caneta, como são os divisores de 20? Como que a gente poderia fazer essa situação? Primeiro, eu quero trabalhar com você a seguinte situação. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó. Reparem que esse número aqui, ó, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Perfeito? 2 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, 1 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 5. Agora o contrário, invertendo esse expoente aqui. 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 0, 1. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Beleza? E 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Ok? 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, 5 elevado a 0, que é 1. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 4. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, então vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 5. Então, esse cara aqui vai ser o número 20. Perfeito? Então, eu posso dizer o seguinte, cara, o número 20, se eu fosse descrevê-lo, eu poderia escrevê-lo da seguinte forma. Poderia escrever como se fosse 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. É o que está dizendo aqui, né? Beleza? Se eu escrever dessa forma, eu poderia também escrever o seguinte, por exemplo, você concorda comigo, vou pegar uma outra caneta aqui, ó, que 2 elevado ao quadrado, para me chegar ao quadrado, eu deveria te fazer o seguinte, se eu respeitar o escalonamento do expoente, de acordo com as propriedades de potência, eu poderia escrever isso aqui também da seguinte forma, por exemplo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. De acordo com as propriedades de potência, para me chegar até o expoente 2, ele segue essa ordem. Perfeito? E o 5 elevado a 1, professor? 5 elevado a 1 também, de acordo com a propriedade de potência, ele segue essa ordem. 5 elevado a 0 e 5 elevado a 1. Vou colocar de outra caneta. Beleza? Então, eu posso dizer o seguinte.
que 20, quantidade de número de divisores de 20 seria nada mais nada menos do que o seguinte, aplicando a fórmula, você já viu que, né, x mais 1 vezes y menos 1, y mais 1 mais z mais 1. Eu poderia escrever da seguinte forma, então, vamos lá, pegando os expoentes, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Isso aqui me daria o quê? Me daria 3 vezes 2. Quantidade de números divisores do número 20 também seria 6. Perfeito? Para o professor, e quais seriam esses números? Seria o número 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Perfeito? Continuando. Esse exemplo aqui agora de 120. 120 já vai dar uma situação diferente. 120, vamos pegar a caneta aqui, vamos fazer. 120, eu poderia escrever ele também da seguinte forma, como se fosse 4 vezes 30. Concordam comigo? Porque 4 vezes 30 vai dar 120. Eu poderia também escrever que 120 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 30 aqui, poderia ser a mesma coisa de 5 vezes 6. Ok? Agora, desmembrando mais esse cara aqui, ó, pegar essa caneta aqui, ó, desmembrando mais esse cara aqui. Eu poderia também escrever isso aqui da seguinte forma. Que meu 120, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 5 vezes 2 vezes 3. Agora reparem para você ver uma coisa interessante. Vou pegar um marca-texto aqui, ó. Eu tenho dois expoentes, tenho dois números iguais, porém com expoentes diferentes. Então vamos escrever isso aqui da seguinte forma. Propriedade potência. Base iguais, mantém a base, soma os expoentes. Então vai ser 2 ao cubo vezes 5 vezes 3. Perfeito? Lembrando que quando não tem nada aqui é como se tivesse tudo elevado a 1. Então, aplicando a propriedade quantidade de divisores de 120, nada mais nada menos seria o quê? 3 mais 1 vezes, aqui seria o meu y, 1 mais 1 vezes, aqui seria o meu z, 1 mais 1. Minha quantidade de divisores de 120 seria 3 mais 1, 4, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, esse resultado aqui vai me dar qual número? Vai me dar o número 16. Beleza? Você viu aqui que eu desmembrei para poder mostrar para vocês a aplicação dos expoentes, tanto elevado a um número x, y, z, a quantidade das letras representadas nos expoentes, conforme explicamos, nada mais nada menos seria a quantidade de desmembramento de fatoração que você faz daquele número. É uma maneira diferente também de fazer fatoração. Então, explicando isso, entraria de que maneira, matematicamente falando? Entrando nessa explicação, nada mais nada menos ocorre o seguinte, que se eu tenho 2 elevado a x, é como se eu tivesse 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e até 2 elevado a x. Beleza? Opa, apagar essa borracha aqui que ficou feio. Ok?
Pô, e o meu y seria 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, e assim até o meu 3 elevado a y. Da mesma forma, o meu z seria 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3 e 5 elevado a z. Então, nada mais, nada menos, demonstrando matematicamente de onde que vem o meu y e o meu z, seriam a quantidade de divisores que eu tenho, a quantidade de expoentes que eu tenho para poder utilizar, para poder achar, para poder identificar e acertar as questões, a quantidade de números divisores relacionados a um determinado número, beleza? Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Se você tem dúvidas ainda, reveja essa aula, pause, analise cada explicação novamente e pratique os estudos, está na descrição, adquira e você vai treinando e fazendo os exercícios que você vai entender mais rapidamente a aplicação dessas equações conforme foi demonstrado nesse vídeo, beleza? Forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima.